Ipanema apresenta A La Minuta, com KG, Heron, Baldasso, Pancho e Bru Valentini. Ipanema FM, 30 anos, meio-dia, 4 minutos. A La Minuta aqui na Ipanema já está servida, já está na mesa com os seguintes garçons. Fabiano Baldasso, muito bom dia. Fabiano Baldasso, muito boa tarde, né? Boa tarde, cara. Que bom revê-lo. É. O Heron da Molim, que já tá virando sapo. Já virei, cara. Já virou sapo. Vai sapo cururu. Aliás, tá bonita a tua foto no né? Ficou parecido comigo. Eu curti no foto no sapão. No Facebook. No Facebook. No Facebook. Ou no Instagram. Não no tem. Facebook. Aliás, só uma coisinha. O Instagram? Boa pergunta. Pra que serve o Instagram? O Instagram é uma rede de compartilhamento de fotos. Só que é o seguinte, celular, né? Dona Bru, a senhora nos aplicou um cachorro. Tá, peraí só um pouquinho, deixa eu me apresentar então. Bru Valentini. Oi, Bru. Oi. Tudo bem? Tudo bem. Como é que é? Qual foi o cachorro que é Bru? Existe uma tradução pra palavra Instagram? O Instagram, aí é que tá. O Instagram não foi criado por um brasileiro? Ah, não. Foi. Sério? Foi criado por um brasileiro que vendeu o Instagram por 2 bilhões de reais e tá vivendo na praia, hoje rico e milionário. É um vagabundo então, mesmo. Não tem nada de Instagram, porque essa não é uma palavra inglesa. Boa, Baldasso. Essa não é uma palavra. Detonei a Bru Valentini. Instagram. O Instagram é uma... Instagram. A rede... Instagram. Falando sério, a rede social Instagram foi criada por um brasileiro que vendeu por 2 bilhões de reais um ano depois. O cara criou um negócio e simplesmente ficou bilionário um ano depois. Por que eu não crio um troço? E aí eu fiquei pensando, eu estive pensando na Bru nesse final de semana. Opa! E aí eu fiquei pensando, vamos ver se Instagram é uma palavra que é uma palavra que tem alguma tradução. Não tem, então... Toda aquela sensualidade da Bru Valentini com o sensualidade Instagram. Londrina. Aquilo foi um engano. Aquilo foi um engano. Não, peraí, calma. Amanhã eu volto com uma nova tese. A melhor nesse sentido é a Madonna, né? Que é um nome italiano, Madonna. É, Madonna. E aí, claro, os americanos chamam ela de Madonna. Aí o brasileiro, Madonna, anunciando no rádio, tocamos Madonna. Madonna. Verdade. Madonna. Sim, verdade. E tem vários dessas. Agora, Instagram, então, é um nome brasileiro. Eu acho que sim, porque foi criado por um brasileiro, isso é fato. Só se ele pegou a palavra Instagram, que talvez signifique alguma coisa em inglês. Mas eu acho que não. Eu acho que é uma palavra inventada. Instant colonialismo. Nos ajude pelo torpedo 93660949. O que significa Instagram? Aliás, vamos passar aqui o modo de interação aqui no A La Minuta, Bru, por favor. Então vamos lá, fanpage facebook.com/alaminuta, lá pelo Twitter é pelo @Rádio Ipanema e a hashtag A La Minuta. Também tem o Torpedão Ipanema 93660949 e como eu sempre digo para assuntos mais aprofundados, alaminuta@ipanema.com.br. Muito bem, com o fim de semana, né, chuvoso ainda, temos uma semana chuvosa, diz que vai até terça-feira essa chuva aí, e já temos problemas, né? Volume de água em 3 dias, que corresponde a um mês inteiro de chuva, né? Impressionante, cara, tá chovendo desde quinta, a gente tava falando do jogo do Inter, o Inter jogou quinta-feira pela Copa do Brasil, abaixo de chuva, e ontem continuou a mesma chuva, né? R$10 não, foi só um exemplo. Mas deixa eu passar alguns nomes aqui, ó, alguns números e algumas informações de utilidade pública. São quase 7 mil pessoas já atingidas pela chuva no Rio Grande do Sul. 2.132 estão desabrigadas, outras 4.798 estão desalocadas. Isso é, perderam suas moradias e estão sendo recebidas na casa de outras pessoas. 19 municípios gaúchos já foram atingidos e o número chega a 6.932 pessoas. Esteio, acho que é uma das cidades mais atingidas foi Esteio, com 750 desabrigados e 3.500 desalojados. São Sebastião do Caí também tá complicada a coisa ali. Cidades no Vale do Taquari, que englobam Lajeado, Encantado e Estrela, mais de 1.400 pessoas já foram atingidas. A chuva forte constante que atinge o Rio Grande do Sul provoca bloqueio total em pelo menos 7 rodovias. O acúmulo de água na pista é motivo principal para o fechamento das estradas. A RS 020, trecho do quilômetro 20 em Gravataí, segue bloqueada em ambos os sentidos. A IRS 115 teve deslocamento de pedras e bloqueio no quilômetro 28 da rodovia em Gramado, na chegada de Gramado, ali na altura do Zoo de Gramado, ali tá bloqueado, uma pista só.
A ERS 431 está bloqueada nos dois sentidos entre os quilômetros 12 e 16 em Cotiporã. BR 116, devido à chuva, um buraco se abriu no quilômetro 270 da rodovia entre Canoas e Porto Alegre. Imagina. Puta, ali na BR. No sentido interior capital, a Polícia Rodoviária Federal cercou o local e o trânsito pode ficar lento. Já deve estar, né? Pode. Muito lento no início da manhã dessa segunda-feira. Essas são informações do início da manhã, né? A coisa deve estar caótica ali neste momento. Em São Sebastião do Caí, também tem uma parte da estrada bloqueada. Bloqueio total no quilômetro 13 em Santo Antônio da Patrulha. A pista também está bloqueada nos dois trechos em decorrência da cheia do rio Taquari, na região de Colinas e também em Bom Retiro do Sul. Isso na 129. Quilômetro 1, na RS 129, entre o quilômetro 1 e 12. Em Santa Teresa, na Serra, o quilômetro 88 tem trânsito em meia pista e bombeiros voluntários de Rolante estão em alerta para possíveis bloqueios na rodovia ERS 239. Até o momento as pistas estão liberadas. Porto Alegre também, né? A Padre Cacique, ali um pouquinho antes do Beira-Rio, sentido bairro centro, acabou de ser liberada. Estava bloqueada até então por acúmulo de água. Não, a vinda da Zona Sul para cá de manhã foi muito complicada pela Icaraí ali, foi um horror. Eu vim por dentro. Eu acho que nós vivemos uma realidade que é realmente discutível, do fato de que não há necessidade de muita chuva para que nós tenhamos problemas. Na capital Porto Alegre, então, isso é só 15 minutos de uma chuva forte, nós temos o problema estabelecido na cidade inteira. Agora, em 3 dias, um volume de chuva de um mês inteiro, aí não há o que se faça. Não tem metrópole em qualquer lugar. E o problema é que assim, polariza tudo isso porque a cidade está toda em obras, né? E também. Fica tudo muito mais complicado, porque já está tudo em obra. A cidade é um canteiro de obra para a Copa do Mundo. Sim. E aí com essa chuva tudo fica muito mais difícil. A principal dificuldade do trânsito de Porto Alegre por conta dessa chuva foi justamente a vinda da Zona Sul, ali onde a obra se faz presente. Exatamente. E já atrapalha o trânsito há bastante tempo. E aquilo ali sempre foi um problema. Foi um problema. Muito antes das obras, sempre que chove, acumula água ali, naquele trecho ali da Padre Cacique, perto do Beira-Rio. E agora complica pior. E agora com o Expo Inter, a 116, imagina. Meu Deus, o senhor não tinha me lembrado da Expo Inter. Imagina. O barro com bosteiro. Imagina, mistura o barro com bosteiro, fica aquele. Provas ali é bom, né? É coisa boa, as né? Provas ali é bom, né? Olha. Freio de ouro. Mas assim, ó, a gente sempre que chove, eu acho que a gente tem que lembrar Por que os caras não trocam a época da Expo Inter? A Expo Inter sempre chove. Sempre chove, mas por que tem um projeto, acho que pro ano que vem, né? Que o parque vai ser. O que é? Vai ser o quê? Para o barral, ser asfaltado? Só não vão asfaltar a pista de motocross. Mas o resto dos cavalos, o resto tudo tá planejado. Eles vão asfaltar tudo aquilo ali? Agora, a gente sempre faz a crítica quando chove, de que em pouco tempo a cidade é alagada e tal, mas a gente não pode esquecer que muito disso acontece justamente pela nossa falta de educação. Nesse momento o Baldasso fala sendo maquiado. Isso é verdade, Eu falo sendo maquiado. O que acontece? Qual é o nome da tua maquiadora, por exemplo? Roberta. Oi, Roberta. Bem, tudo bem? Como vai? Como é que tu te sente me maquiando? Isso te dá algum prazer especial ou não? Roberta, precisa ser tão cedo a maquiagem do Baldasso, pergunta? Porque ele é o primeiro. Olha aí. Ele é o primeiro. Ele sempre é o primeiro, né, Roberta? Tem que tirar a maquiagem, assim. Não. Poderia tirar, digamos. Ele chega em casa, ele pode passar um demaquilante. De noite, meia-noite. Eu não passo demaquilante. Hidratante no rosto. Muito bem. Mas o Baldasso estava falando uma coisa interessante antes. Obrigado, Roberto. Eu estava falando do seguinte, ó. Nós somos um povo mal educado, nós somos um povo que adora reclamar de que nós temos o esgoto entupido, quando chove a gente tem dificuldade no trânsito, mas nós somos os primeiros a abrir a janela do carro e jogar o papelzinho na rua, a bituca de cigarro, jogar tudo no chão que acaba entupindo. Então, é isso aí. Nós provocamos tudo isso que acontece. Nós provocamos isso. Isso sempre tem que ser citado quando a gente fala dessas dificuldades. É impressionante, né? A gente vê assim, gente jogando assim, tu come um salgadinho, tu pega a massa e joga na rua, sabe, me dá um isso, Cajeto, não tem noção. É que a gente não tem mais sabe, pra nós isso é uma coisa ofensiva, mas pra maioria das pessoas é comum. As pessoas amassam o papel e jogam na rua. Tem que falar. Falei isso pra uma senhora, eu falei, desculpa, mas, né, papelzinho. E o que ela falou? No lixo ela me olhou assim,
ficou me olhando, daí eu saí, fiquei olhando pra trás, ela ficou meio confusa, ficou aquela situação meio de falta de educação. Daí ela pegou o papel que pegou, tem que ser cobrado. E a mesma coisa com o cocô de cachorro e o papel. Isso, exatamente. Cara, aí vem aquela discussão da educação, né? Que muito se fala, né? Num país, tu vai na Alemanha, sei lá onde, isso não acontece. Agora vai ver qual é a punição pra quem faz uma coisa dessa num país desse. Como é que eles conseguiram chegar ao nível de educação? Cara, mas tem tanta coisa pra punir aqui, Aaron, que... Não, mas é que assim, tudo bem, é verdade, cara, concordo, mas se não tiver isso, o cara não adianta, cara, não vai sair dessa, não dá nada, entendeu? Mas aí vem... joga uma lata, aí tu reclama do carroceiro, porque tu tá dentro de um carro, porque o carroceiro tá ali, ele tá... esse cara que reclama, joga o troço. Não, esse cara tá sentado dentro de um carro, no ar-condicionado, no quentinho, o cara tá ali... o troço pra fora. Não dá nada. Beleza, mas eu tô dando um outro exemplo, mesmo que não jogue, esse cara vai ser o cara que vai reclamar do carroceiro que tá trancando a rua com a carroça e tal. Mas o cara tá trabalhando, né, cara? Como é que tu vai reclamar? Mas aí que eu quero chegar, o carroceiro, tu vai reclamar do carroceiro, tu entende a condição social dele. Agora o mas cara tá errado, mas tá errado. Mas tá errado, o carroceiro não pode estar ali naquele local, não pode estar ali, o carroceiro não pode estar ali. Não pode estar ali naquele local com a carroça atrapalhando o trânsito. Nós estamos falando de um absurdo de um cara com uma classe social predominante, certo? Jogar um troço na rua. Tá, mas aí o cara vai ser preso por isso ou não? Faz nos Estados Unidos pra ver o que acontece. Cara, não é algemado na hora. É preso aqui porque rouba merenda de creche comunitária, vai ser preso porque vai jogar que não adianta admirar o que tem de melhor no primeiro mundo e não seguir os exemplos pra isso. Isso que eu tô dizendo. Mas de todos os cantos, né, Bru? Porque assim, ó, aí entra aquela bola de neve as pessoas vão piorando o meio vai piorando as pessoas, e quando tu vê um vai piorando o outro. Também é verdade que esses dias eu tava na Osvaldo Aranha com um papel na mão pra jogar no lixo. E não tinha lixeira. Exatamente. Claro que eu não joguei no chão. Claro que eu não joguei no chão. Mas tem muita gente que isso incentiva as pessoas a jogar no chão. Tu caminhar 500 metros sem ter uma lixeira pra jogar. É verdade, também é verdade. Aí um fingerzinho, né? Com furo embaixo. Os dias eu fui seca, assim, ó. E caiu, vai direto no chão. Aí a prefeitura vai dizer que bota a lixeira e os caras quebram. Aí a bola de neve. Queimam os contêineres. Bola de neve. Olha só, a gente já veio. O cara, a chuva está entupindo Porto Alegre. Culpa nossa que joga no chão. Mas nós jogamos no chão porque não tem lixeira. Mas não tem lixeira porque o cara quebra. Vambora. Cadê? Qual é a origem de tudo? Educação. Perfeito. Aí que eu chego de volta. Como é que tu educa? Como é que tu educa uma criança que ela não deve fazer isso e aquilo e aquilo? Punindo se ela quiser. Mas é que não é só punição, né, Aaron? Não, isso aí tá falando que é só. Não, ok. Também educa. Beleza. Tu educa. Mas tem que acontecer alguma coisa com ela se ela não quiser. Um exemplo. A gente a questão de lei seca e tudo mais. É uma maneira de ir se educando com o tempo, através do medo de perder, talvez daqui a um tempo, não sei se é isso que eu concordo exatamente com isso, mas eu digo daqui a um tempo, talvez seja normal e absolutamente louco dirigir e beber. Perfeito. Tinha amigos meus de Londres que vieram passar aqui um tempo, e eu falei, não, a gente não pode de carro, né? Não tem a lei seca. Vocês ainda estão nesse processo? Eu falei, como assim? Ele, nem se cogita dirigir. Mas eu vou te dar um exemplo. Entre os meus amigos. Mas que bom que vocês estão pensando assim. Mas eu acho que eu acho que nós podemos chegar a isso. Eu vou te dar um exemplo. O cinto de segurança. É verdade. Alguém fala de cinto de segurança hoje em dia? Não fala mais. Cara, se eu entrar no carro e eu arrancar o carro sem o cinto, parece que eu tô bambo dentro do carro. Meu pai, na época que eu andava no carro com meu pai, não se usava cinto de segurança. Cinto de segurança era como bebê hoje. Meu pai não usava o cinto de segurança e usava só quando tinha polícia. Só quando tinha alguns carros mais antigos tinham aquela porta-latinha porta-latinha, era latinha de cerveja, era latinha de refri, né? Era porta-latinha ou porta-copo pra tu ir tomando. Eu acho que a punição que se estabelece ela é muito rígida em relação à bebida, vai fazer com que a gente chegue numa mesma condição do que o cinto de segurança. Eu acho que é uma educação lenta, gradual, em cima do medo de perder a carteira, mas beleza, vamos lá. É uma pena que tenha que se educar assim. Exato. É uma pena, com a punição, com blitz, com os caras sendo presos e bafômetro e tal. Mas se tem que ser assim, se nós já viemos de um processo que nos deseducou, que seja assim. Às vezes a educação ela tem que ser com a punição. Mas é que aí que tá isso que eu tô dizendo, isso é a coisa mais normal do mundo, no mundo. Então, não tem que tratar com que pena que nós temos que ser punidos. Não, os países desenvolvidos tem leis rígidas, rigorosas, o cara não faz, não acontece, porque se fizer tá ferrado. Eu não sei, isso também é verdade. Não podemos nos vitimizar também, tu tem razão nisso, Heron. Esses dias eu tava lamentando, não sei se não foi com vocês até, lamentando que o Brasil é um país que tem que ter uma campanha
institucional do governo no final do ano, pedindo, com artistas cantando, pedindo para as pessoas não fazer xixi na rua no carnaval. Cara, né? Artista não faça xixi na rua. Você vai pensar nisso, cara, eu trouxe só muito. que aí o cara chegou, e me disse o seguinte, eu me senti no pior país do mundo quando eu vi isso. Só que aí um cara chegou e me disse o seguinte: na Holanda é a mesma coisa. Na Holanda eles tiveram que construir na rua canaletas, porque os caras fazem xixi na rua e fica um cheiro de mijo na cidade inteira. Eu participei do Dia da Rainha na Holanda, tá? Que é o dia que para o país, as pessoas vão pra rua vender coisas e tal. Eu tava lá, assim, é uma coisa muito louca. Só que aí o nível alcoólico começa a aumentar. Muito alto. E o que eles fazem? Eles botaram uns mitórios no meio da rua que tu mija de pé ali, tranquilo. Vou falar só do mijo, tá? Não, tu mija de pé. Só no número 1, ninguém Não, mas é que o problema é o mijo por causa da cerveja, do alto consumo, principalmente cerveja, né? Porque o holandês bebe muita cerveja, né? Mas que a gente então tu fica nos canais direto, assim, nos canais no... Mas os caras não mijam no canal. Eu não vi ninguém mijando na rua, nem no... Ao redor dos canais tem esses mictórios, entendeu? Exato. Ou seja, tu pode fazer xixi em público, mas é um triângulozinho. Assim. Isso, é um triângulo que tem vários... eu vou perguntar então. Não, isso só tem naquele distrito que é o Red Light District, que é onde tem as casas noturnas, os bares e tal, mas não é por todo. Tipo, não, mas eles colocam... Não, mas é que no Dia da Rainha, como tudo, eles colocam várias opções desses mitórios e as pessoas usam os mitórios. E tem mitório pra todo mundo. E olha que é uma mijança brava, porque o pessoal se passa lá, né, no dia. Mas em Amsterdã fica, tipo... Mas ninguém mija dentro dos... Ninguém mija dentro dos canais. Ninguém mija dentro dos canais e ninguém mija na rua, assim, nos calor humano e tal. Coisa legal. Ó, pessoal, tem aqui uma interação. Aqui no Rio de Janeiro eles começam a multar quem joga lixo na rua. Em uma semana deu pra ver que a cidade está menos suja. Toma. Que legal, bacana. Aliás, no Rio de Janeiro, que essa história da lei seca é mais forte, né? Que continuou, e acho que continua até hoje, não sei como é que tá, mas essa história da lei seca continua dando certo no Rio de Janeiro, porque agora, aqui, por exemplo, ela deu uma aliviada, né? Tinha blitz, a gente tinha um monte de blitz o tempo inteiro na noite, agora a coisa parece que deu uma aliviada, ou seja, a permissão meio que ficou mais... Pelo 93660949, nosso torpedo. Peguei ônibus às 8 da manhã para vir pro trabalho no Praia de Bela Shopping, da Zona Norte, da Zona Sul. Cheguei às 9h15 da manhã no trabalho, diz o Igor Carvalho. Foi realmente muito complicado pela manhã. Com esse tempo, a Expo Inter vai ter cavalo marinho. Boa, nome da minha banda. Boa, obrigado pelo marketing. Que beleza. Diz pra Roberta maquiar bem o Baldasso, pois a testa tá dando muito reflexo na TV. Olha aí, viu? É que vai maquiagem. É uma testinha. Comentário super construtivo. E é uma testinha. Vai maquiagem nessa testa, hein? Certa vez eu de bike vi um papel voar pra fora da janela de um carro, recolhi o lixo e levei por uns metros, e quando ele parou na sinaleira, cordialmente devolvi atirando pela janela. Saí a milhão, lógico. Diz o Cássio de Campo Bom. Legal, cara. Jogou pela janela e ficou. Boa. Educação com os professores mal pagos, inclusive em greve agora, e as escolas caindo aos pedaços. Aí é bola de neve. Uma bola de neve. Educação engloba muito mais que isso, né? Claro. Uma parcialidade. Educação vem em casa, inclusive. Sabe o que eu já ouvi na minha vida? Ensino. Não, eu vou jogar no chão pra dar emprego pros garis. Que beleza. Olha, tem a história das latas, né? Das latas, isso já tá questionado, né? Porque jogar no chão uma latinha, tu tá dando uma grana pro cara que recolhe, né? Mas não pode. Um país como o nosso. Não pode. Não, os mas caras têm um monte. Mas não dá, porque essa lata pode cair, pode entrar num bueiro, por exemplo. Aí nunca mais. Aí nunca mais, né? E aí ela vai entupir o bueiro. Sou muito a favor de fazer campanhas de conscientização, e uma campanha por mais lixeiras. Acho que todos deveriam ser chato, assim como a Bru falou. Tem mais é que falar e criticar quem joga, diz o Acurso. Até porque o bom fim é como se tivesse um campo minado, entendeu? Se tu caminhar não olhando pro chão, tu não volta com o sapato limpo pra casa, entendeu? Isso e pra tu ver. Isso que é um bairro que se diz aí é que dá. De estudantes. A nossa falta modernos. de educação independe de condição social. Nós estamos falando do Bom Rio, um bairro de alto nível do Alegre. Independe de condição social. Eu acho que não é tanto alto nível em si, mas são estudantes, entendeu? Deveriam estar pensando nisso. Grande abraço pro Dani Dubin, nosso parceiro aqui da Bandeirantes, que tá ouvindo o programa, mandando um abraço pra todo mundo, dizendo que é o melhor programa do horário disparado. Beleza, muito
Obrigado, Grande. Vamos tocar Silicone daqui a pouco. Silicone, Dani Dubin, que era guitarrista do Os Não, ele não gosta de lembrar isso. Mas por que ele não gosta? Mas que nem o Pancho falando da comunidade não gosta. O Dani Dubin que não faz, que nem Los Hermanos, que não gosta de lembrar o Ana Júlia. E quem deve lembrar do grande sucesso. Quem fez essa letra? Genial, né? Silicone. Genial, Silicone. Visionário, isso eu tô dizendo. Serve pra hoje. Naquela época eu nem sei se tinha silicone. Tinha ainda uma. Devia ter, né, cara? Devia ter. Hoje é padrão, né? A galera tá pedindo pra gente... Sei que preenche a função. Não sei, o amigo âncora do programa, não sei se já quer trocar de assunto, mas tem muita gente pedindo pra gente falar do VMB, do VMB não... VMA, que foi ontem, e eu vi uns pedaços assim, tá? Puta, eu não ouvi nada. Mas aí é que tá. Cara... eu acho o VMA... O que é VMA, em primeiro lugar? Video Music Awards. Tá, ok. É quem tem tanta coisa, em tese, me corrija se eu tô errado. Não, o Oscar da música seria o Grammy. É o Grammy o Oscar da música. Mas é um dos grandes eventos. É uma papagaiada braba, né? Mas depois do Grammy, eu acho que é o maior evento da música no mundo, não é? Não sei, Bru Valentini. Mas eu não sei se a representação bem, aí é que vem a discussão. Isso é apresentado onde? Na Inglaterra ou nos Estados Unidos? Estados Unidos. Foi ontem diretamente. É que assim, o que é? Hoje é um espetáculo. Isso tem muito a ver com a MTV como um todo, porque é um evento relacionado à MTV. Pois é, isso que eu ia MTV, ela mudou a sua concepção através da história e nós vimos na MTV Brasil. Cara, eu sou do tempo que o VMA tinha show do Neil Young com Pearl Jam. Que tinha, sabe, tinham reuniões musicais. Quem é que tocou ontem? Lady Gaga, aí a Katy Perry, a Lady Gaga da Miley Cyrus, resolveu virar bad girl agora e tem que ficar mostrando a língua e sei lá, o tempo inteiro. E a Katy Perry foi legal ou não? Foi legal porque ela se apresentou embaixo da ponte do Brooklyn, foi tipo uma externa, assim. Sim. Então ela tava num ringue de boxe, assim. Eu acho ela legal do pop, sabe? Cara, deixou de ser um espetáculo musical e virou um espetáculo teatral. Eu acho que como a MTV como um todo. Como a MTV como um todo. Não, mas sempre foi. Não, mas a MTV tá bem, mas o cunho tá bem, mas o cunho musical da MTV perdeu muito. E o VMA acaba a MTV era um canal musical, agora eu acho que é um canal de comportamento. Até porque as pessoas... E até porque eu acho a coisa mais rock que tinha, aquela banda fã que eu não suporto. Eu acho um lixo. Ai, desculpa, não vou falar lixo, não é. Isso é gosto, é gosto. Qual é a banda? Fã? Saco, acho um saco o som dele. Pois mas ganhou Grammy, ganhou um monte de coisa. Mas o que isso é banda de sei lá, entendeu? De adolescente? Mas acho a coisa menos pop ou hip hop que tinha fã. E a trilha era AC/DC. E o Naldo não ganhou nada, hein? O Naldo tá sempre em todas, né? O Naldo. É que assim, as pessoas pararam... Não ganhou nada, o Naldo, Bru. As pessoas pararam de consumir, música dessa forma. As pessoas consumem música de outra forma. Claro. Então, eu vi o VMA como um evento, eu parava tudo, eu pegava saco de pipoca e eu parava, cara, vai tocar o Neil Young com o Pearl Jam, cara, vai tocar o Axl Rose com o Elton John, vai tocar do caramba tal. Só que hoje não tem mais esse cunho. Não tem mais esse cunho. Hoje é outra coisa, né, cara? Não, até porque tu às vezes tá de tarde, volta e meia eu tô aqui e tem um show, aquele American Express on Stage, que tu fica vendo um show ao vivo com milhões de câmeras pelo teu YouTube. Isso é bom, TV. Tá? Não vamos tratar isso como ruim. Não é só, é uma mudança de comportamento. Aí tu não precisa ver o VMA, tu pode ver um show inteirinho do Kings of Leon. Aí tu vê a câmera por trás deles, ali tu vê a câmera, versão do diretor, 360. Mudança essa que fez a MTV quebrar, né? Tá indo pra TV paga. Tá indo pra TV paga, é verdade. Aliás, os últimos momentos da MTV, vocês têm visto, cara, eles estão fazendo uma retrospectiva de grandes momentos da história da MTV no Brasil, VJs. Apresentados pelos VJs, que eram da época, mas atualmente, esses dias a Soninha tava falando, tava apresentando um Rock Go, que eles tinham, até foi um momento, porque o Marcelo Yuca de pé ali do lado do campo, entrevistando, sabe? O Bochecha, foi que morreu o Bochecha? Claudinho, jogando futebol. Várias pessoas sabem que não estão mais entre nós, ou que já estão diferentes entre nós, ali naquelas condições e tal. Eles estão fazendo isso, acho que eles estão, eu não sei como é que é, mas de vez em quando eu... É assim, é uma MTV, aí tem a Didi, tem a Lu Michelete, Marina... A Cuca, eu acho, né? O Otaviano Costa não tava, que era DJ lá no começo do processo também. Eu não sei se ele tava. O Zeca Camargo era Thunderbird. Thunderbird também.
A própria... Eu sei que a Astrid é que vai terminar com a parada toda, né? Que a MTV abriu com ela. Cara, ela vai apagar a luz. Vai ser o último momento da... E tu sabe que dia vai ser? Não sei. 1º de outubro, que foi o dia que abriu a MTV em 1991. Que aliás é meu aniversário. 1º de outubro. Cara, a MTV, as pessoas, os mais jovens, Bruto, tu não tem ideia do que é isso. Tu não tem ideia do que é isso. Eu, em 1991, no dia 1º de outubro, eu fiquei na frente da TV. Ao meio-dia eu fui pra frente da TV tocando chiado no UHF 24, de braço cruzado na frente da TV, esperando chegar às 3 horas da tarde. Pegar a TV e botar virar assim, botar mais perto da janela. E daqui a pouco, com um bombreuzinho na janela e a anteninha, daqui a pouco abre uma imagem, vem a Astrid dizendo muito boa tarde. E meu nome é Astrid Fontanelli e nós estamos abrindo a programação da MTV Brasil. Cara, eu vi isso. Também vi isso, Heron. Cara, a MTV, eu e a minha irmã, a MTV, a gente fazia planilhas de notas pra cada clipe que tocava na TV. Aí veio um novo clipe do... Vamos ver se a gente acha isso no YouTube pra botar na laminuta. Nessa época eu só via o Gastão no Fúria Metal. Que era muito bom. Fúria Metal era demais. E tinha o Fábio, que era só música, o carequinha aquele. Que era só música alternativa, era demais, o cara sacava muito. Mestre total. Fábio... Por que tu faz isso? Nunca se faz isso e diz assim, ó, que tu branqueia os outros, entendeu? Não, o pessoal vai mandar, já deve ter mandado aí. O pessoal já deve ter mandado o nome dele pelas redes sociais. Ele foi depois pra Islândia, lá Isso. O cara sacava muito. O Gastão, que manja muito, diz que ele que é o cara. Ele que era o cara. Era a madruga, né? Isso acontecia porque era a maneira que a gente tinha de consumir música. Não tinha outra maneira. É isso aí. A gente não tinha como ver o artista se não fosse pela MTV. A MTV começou no Brasil, então, cara... Muito antes do YouTube. Muito antes do YouTube. Então quem é que vai procurar vídeo hoje na TV? Os caras vão procurar no YouTube, cara. Os caras vão procurar no YouTube. Então mudou totalmente a cultura. Fábio aí, cara. Fábio Massari. Reverendo Massari, diz aqui no Torpedo. Vamos pro break? Vamos pro break. Não, só pra fechar isso aqui, o Gastão, eu tive a oportunidade de conviver com ele um tempo, ele passou aqui, ele morou em Florianópolis. Ele morou em Florianópolis. Não sei, ele mora ainda. Fez programa aqui na Ipanema. Isso, ele fez programa na Ipanema, exatamente. E o cara sabe demais, né? E aí o detalhe... Ele parece ser muito gente boa, assim, né? Essa história de eu trabalhar com rock, Feras do Rock, sempre tem os fãs assim, tu manja muito, tu conhece. Eu digo, não, cara, eu não conheço porcaria nenhuma. Quem conhece é o Gastão. Se perde do Gastão, porque assim, eu sei do Iron Maiden, o Gastão foi no show do Iron Maiden, não sei onde foi. Conversou com os caras. É diferente a cultura, tu viu, tu entrevistou o cara 13 vezes. Imerso. Aí o Gastão disse, cara, eu não sei nada, quem sabe é o Massari. Imagina. 12:31, vamos pro intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta com mais esse delicioso à la minuta aqui na Ipanema. Os hits lado A, as pérolas lado B, bafos das pistas do beco e do mundo da música, piadas de camarim, do indie ao mainstream, Chutes e Jojo tiram onda nas noites de sexta da Ipanema com muita música, informação e, claro, bom humor. Beco tirando onda, toda sexta, das 10 à meia-noite, na Ipanema FM. facebook.com/Rádio Ipanema. Ipanema FM, 30 anos, 25 minutos para 1h da tarde. Esse é o Alá Minuta bombando aqui na Ipanema com Bru Valentini, Heron Dalmolin, Fabiano Baldasso e KG Lisboa. Hoje estamos sem o Pancho, né? O Pancho. Como é que é o Pancho? O Pancho tá no Rio de Janeiro. Pode mandar um recado por Twitter no Rio de Janeiro. Lá não? Será que chove? Por que não, né, cara? Solzão. Como é que é? O que diz o Twitter do Pancho aí? Tô tomando um chopinho aqui pra vocês. Mas deixa eu introduzir um assunto aqui interessante, que é o seguinte: treinamento de médicos estrangeiros começa hoje. Começa hoje o módulo de acolhimento e avaliação dos profissionais estrangeiros brasileiros formados no exterior, inscritos no programa Mais Médicos. Durante 3 semanas, os médicos terão seus conhecimentos em saúde pública brasileira e língua portuguesa avaliados. A aprovação nessa etapa é condição para que recebam o registro profissional provisório e comecem a atender a população. Os profissionais habilitados no exterior começam a chegar para o Mais Médicos na sexta-feira em Brasília e outras 7 capitais de
estados. Ao todo devem chegar no Brasil, nessa primeira leva, ao longo dos próximos dias, 244 profissionais formados no exterior, sendo 99 de nacionalidade brasileira e 145 estrangeiros. Além desse grupo, já chegaram mais de 300 dos 4 mil médicos cubanos que o governo contratou por meio de convênio com a Organização Pan-Americana de Saúde. Argumento da AMB, Associação Médica Brasileira, é isso, né? A contratação de pessoas intercambistas sem a necessária comprovação de habilitação profissional, revalidação do diploma e sem o domínio do idioma nacional para realização de atendimento médico em inúmeros municípios da federação é uma atitude nefasta e antirrepublicana. Para a entidade, o governo não pode usar a falta de médicos pelo país como subterfúgio para descumprir a lei brasileira, já que médicos devem ser contratados pela CLT ou por concurso público. Nós estamos aqui, ligamos aqui para a médica senhora Cristine Poloni, que é uma médica que trabalha na Prefeitura Municipal de Erechim com um programa de saúde da família, trabalha há 14 anos com isso e atende pelo SUS. Antes disso, ela trabalhava em Porto Alegre com saúde do trabalhador. E é uma médica, né, que está aqui na linha para conversar com a gente, para nada melhor que ter uma pessoa do meio, né, para falar exatamente sobre isso. Vamos ver se ela está na linha aqui. Boa tarde, Cristine. Boa tarde. Tudo bem? Estamos aqui ao vivo na Rádio Ipanema, no programa La Minuta, para ver com a senhora, enfim, toda essa pendenga aí dos médicos cubanos que vão chegar ao Brasil. É bom para o Brasil? Não é bom para o Brasil? É uma atitude eleitoreira da Dilma, como está se falando? O que a gente queria ouvir da senhora, que a senhora esclarecesse para nós e para os ouvintes da Ipanema toda essa função aí dos médicos cubanos. Na realidade, esclarecer eu não posso, porque eu vou te dar a minha opinião. Eu não vejo polêmica nisso, porque, na realidade, nós temos um problema crônico na saúde brasileira, né? De falta de médicos, principalmente no interior, em estados do norte, nordeste, pior ainda. E eu não vejo, eleitoreiro ou não, eu vejo como muito boa a atitude de trazer gente de fora para atender, porque realmente a gente sabe que, além de poucos médicos, eles estão concentrados nas capitais. E não há quem queira ir para o interior do país para atender uma população que está completamente desassistida. Então, não vejo polêmica. E depois, cubanos ou não cubanos, eu acho interessante, porque tem argentinos, tem portugueses. Por que ficaram com os cubanos? Eu não entendi muito isso. É que eu acho que os cubanos são... realidade, é o maior grupo deles, né? São o maior... 4 mil. A maioria é cubana, é por isso que os cubanos estão sendo os mais visados aqui, né? Pois é, mas veja bem, Cuba é um país pequenininho, né? Sofreu um embargo econômico durante muitos anos, agora estão começando a relaxar um pouquinho esse embargo. No entanto, é o país que tem indicadores de saúde fantásticos. A mortalidade infantil é menor que os Estados Unidos e Canadá. É verdade. A expectativa de vida da mulher cubana é de 80 anos. No homem, não vou dizer com certeza, mas está em torno de 76. Então, assim, se eles têm médicos tão ruins, como é que eles conseguem esse milagre? Não, é uma das melhores saúdes do mundo, né? Conhecido, né? Cuba. Exatamente. E o nosso modelo de saúde da família vem muito do modelo cubano. E é um modelo... Sim. Doutora, por gentileza, é Fabiano quem está falando. Nós temos a dificuldade no interior do nosso Brasil da falta de médicos porque são poucos médicos, porque a condição de trabalho para os médicos é muito ruim no interior do Brasil, ou porque os médicos têm má vontade porque se ganha pouco no interior do Brasil? Bom, não se ganha pouco no interior do Brasil, não. Tem cidades que chegam a oferecer salários de 20, 30 mil. Não se ganha pouco. Perdão, 20? Problema... Ou 30. Ou 30. Tem cidadezinhas que oferecem salários de 28 mil. Sim, não se ganha pouco. Né? A questão toda é que tem pouco médico, sim, isso é uma das coisas. E a concentração na capital se dá por duas coisas, na realidade, né? Na capital é onde tu tem a tecnologia, enfim, todas as condições de trabalho. Agora, se tu vai pensar o seguinte, bom, primeiro esperamos ter as condições extras, depois ir para o interior,
As pessoas vão continuar morrendo durante quantos anos? É melhor que as pessoas sejam atendidas por enfermeiras, por técnicos de enfermagem, que sejam atendidas por médico cubano. Isso que eu não consigo entender. As pessoas não querem ir para o interior. Eu não sei a falta de condições. Se tu pensar bem, acho que depende um pouquinho também do que tu quer com a medicina. Certo? Eu, quando eu a minha ideia era trabalhar na Amazônia com os índios ou ir para o Sudeste na região seca. Né? Porque a minha ideia era trabalhar com gente pobre e que não tinha assistência. Então, se tem condições, não tem condições? Bom, não tem, mas sem condições, sem médico, é pior do que como, é sem condições. É uma pergunta... Não dá para ter... Diga. Doutora, Heron, que está falando, uma pergunta assim, que fazer o contraponto. Uma coisa que acho que todo mundo que lê pensa é a respeito dessas condições de trabalho. Esses médicos que o governo está levando para lá, sejam estrangeiros, brasileiros, enfim, até pelo que eu tenho lido, apenas 15% das vagas propostas, mesmo com os 4 mil cubanos, estão sendo preenchidas. Ou seja, é uma carência enorme de médicos. Mas pergunto, eles chegam lá, tem material, o governo fornece o material básico para o médico exercer a sua profissão? O que é o material básico de um médico? Estetoscópio, aparelho de pressão, um otoscópio. É basicamente isso que a gente precisa, né? Claro que casos graves você vai ter que remeter a um hospital, né? Claro que você vai precisar de exames essenciais, né? E para isso a gente precisa de um laboratório em alguma cidade próxima, se não tiver na cidade, né? Mas assim, a gente não vai... Olha, não dá para ter um hospital em cada município. Isso é impossível, né? Não tem como manter. O hospital é uma estrutura cara. Então não adianta, tu nunca vai ter, no interior, tu nunca vai ter as condições ideais. Nunca. Mas assim, eu acho que esses médicos vão para lá para fazer o que está ao alcance, né? E te digo mais, o Ministério da Saúde tem um programa que eles chamam de, se eu não me engano, telesaúde. Ou seja, pode estar no interior da Amazônia, se tu tiver sinal de internet, pode acessar um médico na Universidade Federal do Rio Grande do Sul para discutir os seus casos, quando tu está atrapalhado, né? Então, tu não tem, digamos, um tomógrafo à disposição, mas tu tem como encaminhar para uma cidade próxima para fazer isso, né? Tu pode não ter um hospital à disposição. Se tu tiver uma ambulância como remover, tem o que fazer. Mas o mais importante é que tu possa fazer o que está ao teu alcance e trabalhar principalmente na questão de promoção de saúde e prevenção de doenças. Isso já é muito. Por que existe essa grita tamanha dos médicos, em geral, da associação médica, enfim, qual é a sua avaliação nesse sentido? Olha, eu não sei te dizer, não sei explicar o que se passa na cabeça dos meus colegas, né? Porque eu acho que se eu não quero ir, eu dou espaço para outra. É mais ou menos por aí. A população precisa ser atendida, precisa de médico, a menos que eles achem que, enfim, a gente é tão dispensável assim que o pessoal pode se virar no interior sem a gente, né? E eu realmente não consigo entender a gripe. Realmente não consigo. Porque, assim, como eu te disse, estão batendo na questão dos médicos cubanos, né? Tá, é a maior parte, mas pode ver que no Rio Grande do Sul não vieram cubanos. Vieram argentinos, vieram portugueses. E aí não tem grita, né? Então eu não consigo entender muito isso, não. E em relação a salário, é aquilo que eu te disse, assim, eu acho que é até uma ofensa para o povo brasileiro dizer que 10 mil por mês é um salário baixo, né? Não é. Não. Mas não chega a ser 10 mil para eles, né? Vai ser repassado ao governo cubano, não vai chegar inteiro para eles. E é por isso que algumas pessoas falam dessa escravização do médico, que parece um intercâmbio, mas no fim vira quase uma escravidão do médico cubano, que não vai ter os seus direitos, enfim. Não. Eu também, falar de escravidão, eu nunca vi a comunidade médica gritar em relação ao trabalho escravo no meio rural, ao trabalho escravo no meio têxtil. Tem muito, né? Mas, enfim, os cubanos estão acostumados a ir para outros países para prestar esse tipo de serviço nessas mesmas condições. E, na realidade, assim, trabalho escravo é quando tu pega a pessoa e obriga ela a fazer aquilo. Eu acho que eles não estão vindo obrigados, né? Eu acho que eles vêm pela vontade deles. E se não quiserem, se eles acharem que o salário que eles vão receber do governo cubano não é interessante, provavelmente não virão, né?
Bom, muito obrigado, doutora Cristine Poloni, que conversou com a gente aqui, esclarecendo alguns pontos e posicionando a favor da vinda dos médicos estrangeiros aqui para o Brasil. Muito obrigado, doutora Cristine. Muito boa tarde para a senhora. Para você. Boa tarde. Boa tarde. Surpreendente a posição bem, né? Pô, que legal, cara. Mim, que legal, que legal. Só para concluir essa história, para dar informação de tudo que a gente lê, assim, não precisava ficar debatendo, porque eu vou ficar concordando demais com ela nisso, mas a história que a Bruna argumentou no fim aqui, na verdade tem que lembrar o seguinte, né? A educação em Cuba tem todos os seus defeitos, mas esse, pela minha ótica, não é. Esses médicos são formados de graça. O governo paga a educação, a formação toda do médico. Então ele vai receber... E essa crítica é de uma cultura brasileira, tipo, defendendo eles sob o ponto de vista brasileiro de exercer a profissão. Eu vejo o seguinte, o certo ou errado, eu não conheço a fundo o programa, mas existe uma carência, as pessoas estão morrendo, as pessoas estão com uma carência enorme de médico, tem que pensar nessas pessoas em primeiro lugar. Só que, vamos colocar o seguinte no nosso ouvinte, né? Nós ouvimos um lado, claro, temos que ouvir uma posição. Existe uma pra gente também a resposta dela. Existe uma vertente importante de médicos, da classe médica, que é contra isso que vem acontecer. A gente vai ouvir durante a semana. Vocês sabem que eu tenho um grande amigo médico que trabalhou no meio da Amazônia. Não foi no estado da Amazônia, foi no estado do Acre. Mas foi na floresta da Amazônia trabalhando com índios. Ele ficou durante muito tempo lá. E agora ele tá aqui de volta. Pô, um grande parceiro, um irmão meu. E lá pelas tantas o cara foi chamado para participar de um programa do Faustão, em rede nacional, domingo de tarde, ao vivo. Chamaram o cara e disse: vamos fazer pra te mostrar as dificuldades que tu tem pra tratar dos índios. Por exemplo, ele me disse que ele tem alguns índios têm umas doenças, crianças lá, que eles nascem com os cílios virados pra dentro. Nossa. Vocês imaginam a agonia dessas crianças com essa doença? E ele disse que é muito fácil o tratamento dessa doença, só que tem que ter alguém lá que saiba disso, porque senão ficam crianças sofrendo. Mas imagina um cílio. Meu Deus, o tempo inteiro cílio no teu olho. Exato, o tempo inteiro fincando. Então são exemplos assim. E aí durante essa matéria no Faustão, ele mostrou o que foi fazer o parto de uma índia que estava com problemas, que o feto estava numa posição errada. E aí ele teve que envolver a equipe de gravação do Faustão para ajudar. E os caras falaram, aí o Faustão entrevistou os colegas dele que participaram de toda a operação, e os caras falaram comovidos. Cara, foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida, porque a gente conseguiu salvar a Índia, mas não conseguimos salvar o feto. Foi um troço assim, arrepiante, assim. E ele falando isso, sabe? Pô, foi um momento... Então eu me coloco assim, a luta desses caras pra tentar tirar leite de pedra. Os caras tentam... Os caras não têm equipamento nenhum, os caras não têm nada. Os caras, sabe... aí ele mostrou assim o equipamento de um posto de saúde no meio da floresta amazônica, onde essa índia foi atendida, porque já estava em trabalho de parto. Cara, essa é a mínima condição de higiene, de aparelhagem, sabe? É isso, essa é a realidade. Não é a nossa realidade. Por exemplo, isso também é muito de contexto, onde tu tá trabalhando, a influência que tem ao redor, a estrutura que tem ao redor, que vai te levar a pensar como é que é isso no interior ou não é, entendeu? O Brasil é gigante demais. Deixa eu dar um depoimento disso, assim, ó. A minha irmã, ela é dentista, trabalha em Campinas, tá? Há muitos anos, 30 anos tá em Campinas. E ela entrou numa ONG, até eu já recomendo aí pra quem quer acessar, Amigos do Bem. É uma ONG que presta serviços em todas as áreas, especialmente no Nordeste. São pessoas que se reuniram e ela resolveu dar sua contribuição, sua parcela, e participou disso. Eles vão em turmas de médicos e dentistas, enfim, no caso dela de odonto, e vão pro interior do Ceará, do Pernambuco, etc. Então ela já tem ido há 3 anos, já tá fazendo isso. E aí eu já vi as fotos, tudo, e aí o relato dela, como é que é a situação. Cara, é assim, só pra traçar qual é o trabalho dos dentistas, no caso dela, arrancar dentes. Ela vem com a mão que não consegue mexer mais de tanto dente que arranca. A primeira pergunta que eu fiz, mas parece uma coisa... Exatamente. Sim, aquela coisa... Cara, vou arrancar esse troço, parar de... tão dramática, aquelas casas de sapê com terra, né?
é fila de gente tratando eles como Deus, porque vai aliviar a dor. É só o que dá pra fazer, sabe por quê? Porque não tem tempo. É óbvio, né? Ela fica 3 dias ali arranca 500, 600 dentes de pessoas que tinham dor há 20 anos. Tinha um senhor que estava doendo há 20 Imagina anos. Imagina tu conviver com dor de dente, Baldasso, há 20 anos. É uma das piores dores na história. Essa é a situação de um Brasil que a maioria não conhece. Então, de ter ações nesse tipo, por isso que eu digo, o primeiro pensamento, na minha ótica, inclusive depois de ter, com a minha irmã, ter tido esse relato, é este. E a maior reclamação é essa. E o governo, que é o governo, não faz nada. Quer dizer, essa ONG é privada, pessoas que resolveram fazer e tal. Então tem que ter esse lado também. Deve ter erro, a gente tem que ouvir o outro lado. Onde é que está o erro, onde é que está aqui, lá. Mas, para mim, é simpático uma ação que pensa em resolver, minimizar esse problema. Um pouco do outro lado aqui, tá? Pelo torpedo 93660949. O PH tá mandando o torpedo. Trabalho em um hospital referência do SUS de Porto Alegre, já ouvi médico dizer: no interior vou mostrar meu Mercedes pra quem? Isso também tem, tá? Claro que sim, isso claro também tem. Mas é uma filha da putice, né, cara? Olha, 10 mil reais não é um salário ruim. Pelo amor de Deus, né, cara? Tá bem. Agora, não, isso que eu tô dizendo. Eu só tô mas tu não pode obrigar o cara a ir trabalhar lá no Cafundó do Norte, lá, que não pode obrigar ele a ir lá. Não, e detalhe, os cubanos... Aí o cara chega lá, a vida do cara como é que vai ser? Do médico falando, olha só, os cubanos são os únicos de todos esses médicos, atenção pro dado, 15% mesmo com os cubanos, da necessidade que o governo oferece, necessidade de médicos, mesmo com os 4 mil cubanos, só 15% está preenchido, ou seja, a falta de gente querendo ir é muito. E os cubanos são os únicos que não podem escolher o local, os brasileiros escolhem, o brasileiro que entra no programa, ele escolhe, eu quero ir para aqui, tem aqui opções, o cubano não. Os cubanos vão para os lugares mais... Tem um depoimento que eu vi hoje, eu tava lendo várias matérias sobre isso, de várias fontes e tal, e teve uma médica que ela falou, tá, eu sou concursada pública, tá, eu tenho a minha vida estável, tenho a minha família para sustentar, e agora eu vou ir pra qualquer lugar do país fazer sei lá o quê. Tu tem que se colocar numa... que eu estudei, tu vai que eu me dediquei dentro do hospital. Complicado, e dependendo do lugar que tu vai, os caras agridem médicos. Os caras estupram médicas. Acontece isso, meu amigo. Essa é uma questão. Acontece isso. Tu vai trabalhar num posto de saúde às 3 horas da manhã, tu é estuprado lá. Mas se tem gente que tá disposta aí, por que ser contra? É isso que eu queria entender. É isso que eu queria entender. Tem que ver. Tem que ver o fundo das coisas. Sabe qual é o grande problema da discussão? Não tá tirando lugar. O problema da discussão é que houve a politização dessa discussão. Exato. O mesmo que a gente fala da grenalização. Que é a questão. O problema é Cuba na discussão. É a Cuba, exatamente. Foi o que a doutora falou. O problema é Cuba porque existe uma vertente importante. Eu não sei se é certo ou errado, mas existe uma vertente importante dos que são contra a política do PT, de que na verdade está se tentando fazer do Brasil uma se politizando cerebral com cubanos indo para o interior e transformando todos em partidários do PT. Essa é uma discussão importante, mas eu acho que não pode ser a principal discussão do processo. O problema da discussão não pode ser Cuba. O problema da discussão tem que ser maior. É verdade, é verdade. Aqui, interatividade. Tamo bem. Ipanema, a questão não é médico, é abrir a porta pro comunismo. Acordem. Foi o que o Baldasso acabou de falar, né? Não dá pra politizar o negócio, cara. Não tem como fazer alguma coisa sem politizar, sabe? Analisa o que tu tem, analisa a situação, analisa o momento pra aí tu tomar uma providência ou não, né? O pessoal até também tá elogiando por a gente ter trazido alguém pra falar sobre isso. Nós vamos relembrar, isso é um ponto de vista. Temos que ouvir o outro lado. A gente pode, de repente, até sugerir a gente falar com algum estudante de medicina, que talvez vai ter que passar por aqueles 2 anos de SUS, ver como é que funciona isso dentro da universidade. Eu gostaria de entender o que acarreta, qual é o prejuízo. Isso eu queria entender realmente, porque se tirasse, por exemplo, eu entenderia assim, tá tirando o lugar do médico brasileiro. Sim. Isso é perfeitamente compreensível, mas não tá faltando mais 85% de vagas de Mas eles podem ficar até 3 anos, né? No máximo. E depois? Não sei. Bom, depois vem mais. Depois vem outra leva. Enquanto discutimos, as pessoas estão lá com seus dentes, com suas doenças. Exatamente. E ninguém faz nada. É isso aí. Melhor é não fazer, então. Não tô dizendo isso. Não, pra ti, tô pensando alto. Tá certo. É isso.
Posso dar uma notícia aqui interessantíssima, vamos lá. De bom agora? Porque nós já estamos terminando também. Uma notícia que aqui, pode salvar o mundo. Vamos Estudantes, 4 estudantes da Universidade de Yonsei, na Coreia do Sul, criaram uma garrafa especial que deixa a água do mar própria para consumo. Olha o que é isso, cara. Caraca! Batizado de Puri, o recipiente concorre a um prêmio por contar com uma tecnologia que elimina o sal e outras propriedades das amostras do líquido. Os criadores... Pode ser a salvação do planeta, né? Com certeza, 99% da água do planeta do mar, não é potável, por causa do mar, exatamente. 1% é potável. E aí tu tem agricultura, tu tem uma série de coisas. Enfim. Gente, me dá medo, enfim. Tem um vídeo, inclusive, na internet. Digita aí na internet qualquer coisa de garrafinha. Demonstra a garrafinha e tal. E já vai ser usada, é um protótipo. Já aparece eles tomando já a aguinha. Aparece. E inicialmente eles vão usar para salvamentos em barcos, como que um equipamento obrigatório nos barcos, entendeu? Para salvamento de pessoas. E imagina se... socorros. No futuro, em larga escala, meu Deus, revolução do mundo, né? Porque a próxima guerra seria por água. Dá medo esse anúncio, sabe por quê? Porque, eu volto a dizer, pessoas instruídas, entendeu? Classe média alta, ainda dizem, mas um dia vão dar um jeito de deixar potável a água do mar. Vou continuar tomando meu banho de 1 hora. Não, calma, não pensa negativo. Eu tenho medo. Às vezes a humanidade, eu tenho medo da humanidade, sabe? É sempre assim, vem uma notícia boa, então tá. Então vamos continuar. Essa é boa, eu tenho medo. Como é que é, o Heron? Brutasca. Como é que tu... Dispara. Eu tenho medo. Da humanidade. Essa é boa. Enfim, boa notícia. Mas melhor que as por verdade. Dá tempo ainda de eu me defender? Claro. O Baldasso não tá aqui. Vou dar uma bola nas costas dele. Instagram, sim. Foi criado numa universidade da Califórnia por um brasileiro e um norte-americano. Ou seja, nasceu lá a palavra norte-americano. Parabéns, Bruno. Pô, foi que nem o Facebook também teve foi um americano e um brasileiro, né? Que criaram, não foi? Sim, tem um brasileiro que é um dos 10 mais ricos do mundo. Aí o cara que não fez nada, quer dizer, fez no início. Tem no filme Rede Social, né? Isso, Rede Social. Que ele foi dispensado lá no meio da história. O cara tá bilionário. Pô, e o Instagram teve um brasileiro também no meio, né? Tem. Viu só? Caraca, meu. E aí, Heron, tu perdendo esse tempo todo aí? Eu tenho um sobrinho que tá entrando na sala. Bom. Tá cultivando o sobrinho. Aqui, ó, Twitter importante, eu vou averiguar isso, tá? Vamos ver. Cupim, os Estados Unidos já fazem dessalinização da água há anos. A novidade é que a garrafa é portátil. Bom, não sabia. Olha aí, ó. Viu? Muito bem, melhor então. Muito bem. Tem alguma informação aí, Marcelo, chegando ali? Então era isso, 2 minutos para 1, chegamos ao final de mais um A La Minuta aqui na Ipanema. Estaremos de volta amanhã ao meio-dia servindo esse prato maravilhoso aqui, a La Minuta da Ipanema. Agora intervalo comercial, em seguida a gente volta com N Clássicos por aqui. Segura a onda. Se liga na vez da agência. A tua agência poderá receber a Ipanema com cerveja Devassa bem gelada e um pocket show exclusivo. Não perca essa. Entra no ipanema.com.br e inscreve a tua agência. Patrocínio Devassa. Te pega pelo colarinho, dá água na boca e conquista pelo sabor. Tá esperando o quê para ter sua primeira vez com uma Devassa?